E aqui está uma verdade que quase ninguém fala. Deus não abre a visão espiritual de alguém enquanto essa pessoa carrega uma mente pesada, confusa e cheia de ruídos internos. Antes de Deus ampliar sua visão, Ele purifica seus pensamentos. Antes de revelar, Ele limpa. Antes de mostrar, Ele silencia a tempestade que acontece dentro de você. A Bíblia diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba, não se trata apenas de pensar positivo, é sobre renovação, é sobre purificação, é sobre permitir que Deus retire aquilo que distorce, pesa e atrapalha sua sensibilidade espiritual. Porque pensamentos confusos não combinam com revelação. Medos acumulados não combinam com discernimento. E uma mente barulhenta não combina com a voz do Espírito Santo. É por isso que o tema de hoje é tão urgente. Porque existe uma relação direta entre a qualidade da sua mente e a nitidez da sua visão espiritual. E se eu lhe dissesse que a revelação que você tanto pede já está pronta, mas Deus só está esperando sua mente ser limpa para que você consiga enxergar. E se eu lhe dissesse que a confusão que você está enfrentando não é sinal de fraqueza, mas um chamado para um processo? Um processo onde Deus quer retirar o excesso, remover o invisível, curar o interno e abrir o espiritual? Fique comigo até o final desse vídeo, porque você vai entender por que sua mente é o primeiro lugar onde Deus começa a revelar. Você vai descobrir como pensamentos acumulados enfraquecem seu discernimento, porque o silêncio interior abre espaço para a voz de Deus, e como a purificação mental prepara você para enxergar aquilo que antes passava despercebido. Antes de continuar, deixe aqui nos comentários a frase de compromisso espiritual de hoje. Senhor, purifica minha mente para que eu veja o que o Senhor quer me mostrar. E se este vídeo já está falando com você, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua jornada espiritual. A maioria das pessoas pede a Deus que abra seus olhos espirituais, mas poucas entendem onde esse processo realmente começa. A revelação divina não começa nos olhos, não começa nos sonhos, não começa em sinais externos. A revelação começa na mente. É dentro dela que Deus primeiro organiza, silencia, limpa e ajusta, para então permitir que você perceba o que Ele sempre quis mostrar. A mente é como uma janela espiritual. Quando ela está suja, embaçada ou cheia de marcas do passado, você até tenta enxergar o que Deus está mostrando, mas tudo parece distorcido. Você já reparou como, quando sua mente está pesada, até as coisas simples parecem difíceis de discernir? Como até sinais claros se tornam confusos? Como você não sabe se algo é direção de Deus ou só reflexo de um coração cansado? Por isso a Bíblia diz em Efésios 4:23, renovem o espírito da mente de vocês. Observe, Deus não diz apenas para renovar pensamentos isolados. Ele fala do espírito da mente, que é a atmosfera interna que molda como você interpreta a vida. Uma mente pesada cria uma visão espiritual pesada. Uma mente purificada abre caminho para uma visão espiritual clara. Quando Deus quer falar com você, Ele não força a entrada, Ele ilumina, Ele reorganiza, Ele tira camadas, Ele expõe confusões. Ele te faz perceber ruídos internos que você ignorava. E muitas vezes, antes de te mostrar algo sobre alguém, sobre um caminho ou até sobre você mesmo, Deus primeiro te mostra algo sobre sua própria mente. Isso aqui precisa ser purificado. Esse padrão precisa ser quebrado. Esse medo não pode continuar dirigindo sua percepção. É por isso que tantas pessoas pedem revelação, mas continuam sem discernir o que Deus quer dizer. Não porque Deus não fala, mas porque a mente ainda não está preparada para entender. A mente cheia demais não é capaz de perceber o espiritual.
A mente é o primeiro lugar onde a revelação começa, porque Deus não revela em ambientes confusos. Ele não libera visão em uma mente onde o medo grita mais alto. Ele não revela direção em um coração que acredita em mentiras antigas. Ele não amplia sua visão enquanto você está preso em pensamentos que não vêm dele. E aqui está a parte mais profunda. Muitas das respostas que você busca não estão lá fora. Estão dentro. Estão esperando o momento em que sua mente se alinhar ao que Deus está dizendo. Quando sua mente se aquieta, se limpa e se rende, algo muda. A percepção muda. O discernimento muda. A sensibilidade espiritual desperta. Você começa a enxergar padrões que antes ignorava. Começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos. Começa a reconhecer a voz do Espírito Santo com mais clareza. É por isso que tantos movimentos de Deus começam com uma simples frase que ecoa no coração: purifica tua mente. Porque quando isso acontece, a revelação não precisa nem ser forçada. Ela flui. Uma mente alinhada com Deus se torna o espaço onde Ele deposita visões, discernimento e direção. Quando a mente é restaurada, a visão espiritual finalmente se abre, não como algo mágico, mas como consequência de um coração que aprendeu a ouvir no silêncio do pensamento e a discernir acima da emoção. E quando você começa a entender que a mente é o primeiro lugar onde Deus inicia a revelação, algo muito importante se torna evidente. Existe um lixo invisível que vai se acumulando dentro de nós e silenciosamente enfraquecendo nosso discernimento. É quase como entrar em um quarto com a luz acesa, mas com tanta poeira suspensa no ar que você não consegue ver com nitidez. A luz está ali, mas o ambiente está saturado. A verdade é que a maioria das pessoas não percebe que carrega dentro da mente pequenos acúmulos que juntos formam grandes barreiras espirituais. Pensamentos repetitivos que nunca foram questionados, emoções mal resolvidas que não foram tratadas, culpas antigas que continuam ecoando como se fossem parte da identidade. Tudo isso cria uma espécie de nebulosidade mental. E essa nebulosidade, por mais sutil que seja, interfere diretamente na visão espiritual. Você já percebeu como pensamentos não resolvidos voltam sempre nos momentos em que você precisa de clareza? Como memórias que você preferia esquecer reaparecem exatamente quando você tenta orar ou buscar direção. Isso não é coincidência. É acúmulo. Acúmulo emocional, acúmulo mental, acúmulo espiritual. A Bíblia descreve isso com muita precisão em Hebreus 12:1. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que se apega firmemente a nós. Note que o texto não diz apenas para abandonar o pecado, mas tudo o que nos atrapalha. E muitas vezes o que mais atrapalha não são pecados visíveis, mas cargas invisíveis que se instalam dentro da mente e roubam sua sensibilidade espiritual. Esse lixo invisível se manifesta de maneiras silenciosas. Pensamentos que giram em círculos e nunca concluem. Interpretações distorcidas baseadas em feridas antigas. Inquietações que não têm uma origem clara. Comparações que drenam sua força. Expectativas irreais que te fazem sentir insuficiente. Autocobranças que esmagam a paz. Tudo isso, quando não é limpo, forma camadas, e cada camada tira um pouco da sua clareza, da sua calma, do seu discernimento. É como se a cada dia você fosse adicionando um pouco mais de peso sobre a própria percepção espiritual. Até que, em determinado momento, você já não sabe mais se está sendo guiado por Deus, pela emoção, pelo medo ou por lembranças antigas. E isso explica porque tanta gente vive dizendo: não consigo sentir Deus, não entendo o que Ele quer de mim. Sinto que minha fé está confusa. A visão espiritual não está necessariamente bloqueada, é a mente que está sobrecarregada. Por isso,
Antes de Deus abrir os seus olhos espirituais, Ele te leva a perceber esse acúmulo interior. Ele te confronta com pensamentos que você ignorou por anos. Ele traz à tona emoções que você tentou esconder. Ele expõe ruídos internos que estavam drenando sua sensibilidade. E de maneira suave, mas profunda, Deus te conduz a uma percepção essencial. Você não discernirá o espiritual enquanto tentar ouvir através do barulho que você mesmo não limpa. Quando você reconhece o lixo invisível, já é o início da purificação, porque aquilo que é revelado pode ser tratado, e aquilo que é tratado pode ser removido. E quando começa a ser removido, sua visão espiritual começa, enfim, a respirar. E quando você finalmente reconhece esse lixo invisível que se acumula na alma, algo começa a mudar silenciosamente dentro de você. Porque o simples ato de perceber já abre espaço para um processo profundo, a purificação da mente. E é exatamente aqui que a sensibilidade espiritual renasce, não como algo místico, mas como consequência natural de uma mente que volta a respirar. A purificação mental não é um evento instantâneo, é um movimento de Deus dentro de você. É como quando a chuva cai sobre uma terra ressecada. Primeiro, ela amolece o solo, depois ela penetra, e só depois a semente começa a brotar. Assim também acontece com a mente. Quando ela é purificada, você volta a sentir o que antes estava adormecido. Você volta a perceber o que antes passava despercebido. Você volta a discernir o que antes se misturava com o barulho. Talvez você já tenha vivido isso. Momentos em que sua mente está tão pesada que até orar parece difícil. Versículos que você conhece não entram. Pensamentos se atropelam. A fé parece abafada. Mas quando sua mente começa a se purificar, algo diferente acontece. A oração flui, a palavra penetra, a paz retorna, a sensibilidade espiritual reacende, e não é por acaso. Jesus disse em Mateus 5:8, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Verão, enxergarão, discernirão. Existe uma relação direta entre pureza interior e visão espiritual. Quando Jesus fala de coração puro, ele não está falando apenas de moralidade, mas de interior limpo, mente limpa, alma limpa, percepções limpas. A purificação da mente é como lavar uma janela embaçada. A paisagem sempre esteve ali, mas você só consegue enxergar depois que limpa. Da mesma forma, Deus sempre esteve falando, guiando, sinalizando. Não é a ausência de Deus que te impede de ver. É o acúmulo interno que embaça a visão. Quando sua mente começa a ser purificada, pequenas coisas mudam. Você percebe mais rápido quando um pensamento não veio de Deus. Você sente com clareza quando algo não bate espiritualmente. Você discerne intenções que antes passavam despercebidas. Você identifica ruídos emocionais antes que eles cresçam. Você reconhece a voz do Espírito Santo com muito mais nitidez. Isso acontece porque a sensibilidade espiritual não se perde de uma vez. Ela é soterrada e também não volta de uma vez. Ela vai sendo liberada conforme a mente vai sendo limpa. Cada pensamento entregue, cada memória tratada, cada culpa confessada, cada verdade bíblica absorvida. É por isso que quando Deus quer te levar para um novo nível de revelação, Ele não começa te mostrando algo sobre os outros. Ele começa te mostrando algo sobre você. Porque a mente purificada te desarma, te acalma, te clareia, te realinha. Ela cria espaço para Deus falar. E quando Deus encontra espaço, Ele revela com profundidade. A purificação mental, então, não é apenas uma melhora emocional, é uma porta espiritual. É o ambiente interno onde o Espírito Santo encontra liberdade para sussurrar, alertar, ensinar, revelar.
E quando essa porta se abre, a sensibilidade espiritual que você achou que tinha perdido começa a renascer, suave, silenciosa, porém real. E você começa a perceber detalhes que antes nunca tinha reparado, porque agora sua mente está alinhada com o céu. E conforme a mente vai sendo purificada, algo profundo começa a acontecer. Você começa a perceber que Deus fala de um jeito completamente diferente do que o ritmo acelerado da vida tenta impor. Quanto mais a mente se limpa, mais você percebe que a revelação de Deus não vem no barulho. Ela nasce no silêncio interior. Existe um silêncio que não é ausência de som, mas presença de sensibilidade. Um silêncio que não é vazio, mas profundidade. Um silêncio que não é inércia, mas percepção. E é exatamente nesse espaço interno que Deus te mostra aquilo que você não consegue ver na correria. Porque a verdade é simples. A mente que nunca desacelera, nunca discerne. Se você vive reagindo a cada estímulo, respondendo a cada urgência, carregando cada preocupação e tentando resolver tudo ao mesmo tempo, a sua mente fica tão ocupada que não consegue ouvir o que Deus está tentando te revelar. Deus não compete com o barulho. Ele espera pelo silêncio. É por isso que tantos discernimentos só chegam quando você finalmente para, quando a casa se cala, quando a noite chega, quando as vozes internas diminuem, quando você decide respirar. Porque nesses momentos, a mente deixa de ser dominada pelo ruído e começa a se abrir para a percepção espiritual. A Bíblia diz em Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar é diferente de se distrair. Aquietar é diferente de fugir. Aquietar é se posicionar diante de Deus com a mente rendida e o coração desperto. É como colocar a alma no modo silencioso para ouvir o que realmente importa. E você já percebeu? As maiores respostas que você já recebeu de Deus não vieram enquanto você corria, mas enquanto você respirava. Não vieram quando você tentou controlar, mas quando você entregou. Não vieram enquanto você falava demais, mas quando você decidiu ouvir. O silêncio interior é uma chave espiritual porque ele reorganiza as ondas do pensamento, acalma as tempestades emocionais e abre espaço para o Espírito Santo trazer clareza. E nesse silêncio, pequenos detalhes começam a ganhar significado. Algo que antes parecia irrelevante passa a fazer sentido. Uma intuição que você ignorava se torna um alerta. Uma lembrança antiga aparece como direção. Uma paz inesperada revela uma confirmação. O silêncio é o lugar onde Deus sussurra. E quando Deus sussurra, ele revela com precisão aquilo que a correria tentou esconder por meses. É no silêncio interior que ele te mostra quem realmente está ao seu lado, o que precisa ser deixado para trás, qual caminho é seguro, quais pensamentos não são seus, o que ele está prestes a mudar na sua vida. A revelação que não aparece no barulho, aparece no silêncio. A visão que você não encontra na agitação, você encontra na quietude. E aqui está a parte mais profunda. O silêncio interior não é apenas um exercício, é uma purificação em movimento. Porque cada vez que você decide silenciar a alma, pensamentos que não vieram de Deus perdem força e pensamentos que vêm de Deus ganham vida. Por isso, quando Deus quer abrir sua visão espiritual, Ele primeiro te leva ao silêncio. E nesse silêncio, Ele te mostra o que você nunca perceberia enquanto corria. E quando você aprende a entrar nesse silêncio interior, onde a mente finalmente respira e o coração escuta, algo poderoso acontece. A palavra de Deus começa a atuar como uma luz interna, revelando aquilo que seus olhos não conseguiam perceber antes. Porque a verdade é que não existe purificação mental sem a palavra. É ela quem ilumina, expõe, organiza, confronta, acalma e direciona. A mente humana, por si só, tem limites. Ela se confunde, se perde, se emociona, se engana.
Mas quando a palavra entra, ela funciona como um raio de luz atravessando a escuridão. Aquilo que estava escondido aparece. Aquilo que estava distorcido se endireita. Aquilo que parecia confuso se reorganiza. A Bíblia descreve isso em Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz, claridade, revelação, percepção. A palavra não apenas ilumina o caminho diante de você, mas clareia o caminho dentro de você. Existem cegueiras espirituais que não vêm de pecado explícito, mas de pensamentos que nunca foram confrontados pela palavra. Crenças que você herdou e nunca questionou. Mentiras que repetiram sobre você e você acreditou. Culpas que Deus já perdoou, mas você continua carregando. Emoções que se tornaram lentes distorcidas. Expectativas que não vieram de Deus, mas da pressão externa. Esses pontos cegos não parecem perigosos. Até que você percebe que eles filtram tudo. Você não enxerga as pessoas como realmente são, mas como a ferida te ensinou a enxergar. Não discerne situações como Deus vê, mas como o medo interpreta. Não percebe os sinais do Espírito Santo porque a mente está operando através de lentes emocionais e memórias antigas. Mas quando a palavra entra, ela quebra essas lentes. Ela expõe o engano. Ela desmonta argumentos internos. Ela revela onde está a distorção. Ela separa o que é emocional do que é espiritual. É por isso que Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva e eficaz e discerne os pensamentos e intenções do coração. Discernir é separar. Discernir é iluminar. Discernir é revelar o que está escondido. E é exatamente isso que remove a cegueira espiritual oculta. A palavra te mostrará pensamentos que você normalizou. A palavra revelará comportamentos que você ignorava. A palavra quebrará ciclos mentais que você repetia sem perceber. A palavra confrontará mentiras que você alimentava em silêncio. A palavra limpa porque ela revela porque ela ilumina porque ela é luz, e quando a mente é exposta à luz, não tem como permanecer confusa. E quando a luz entra, a visão espiritual começa a se abrir naturalmente. Muitas vezes você pensa que Deus está em silêncio, mas na verdade é a mente que está escura. Quando a palavra entra, você percebe que Deus sempre esteve falando. Você só não conseguia ver. A palavra coloca tudo no lugar. Ela traz paz onde havia guerra, clareza onde havia dúvida, discernimento onde havia confusão. É por isso que, onde a palavra entra, a visão espiritual desperta. A purificação mental não é completa até que a palavra penetre o lugar onde nenhuma outra coisa consegue alcançar. Os pensamentos mais profundos, os sentimentos mais escondidos e as intenções que você mesmo tenta ignorar. E quando a luz da palavra começa a revelar aquilo que estava escondido dentro da sua mente, surge um momento decisivo, o momento de entregar. Porque purificação não é apenas reconhecer o que te prende, mas soltar aquilo que já não faz parte do propósito de Deus para você. Há pesos que você carrega há anos, talvez desde a infância, talvez desde uma decepção específica, talvez desde um trauma silencioso. E esses pesos, sem que você perceba, moldam sua visão espiritual. É como caminhar com uma bagagem pesada demais. Você até avança, mas avança cansado. Você até ora, mas ora exausto. Você até busca direção, mas busca sem fôlego. E muitas vezes, o que mais rouba sua clareza espiritual não é a falta de fé, é o excesso de peso emocional. A verdade é que a mente não foi criada para funcionar carregando tudo sozinha. Por isso, Jesus disse em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alívio, descanso, libertação interna.
É isso que acontece quando você entrega pensamentos que te prendem. Mas entregar não é fingir que não dói. Entregar é admitir que dói e colocar essa dor nas mãos certas. Pense em quantos pensamentos você já repetiu tantas vezes que acabaram se tornando correntes invisíveis. Eu não sou o suficiente. Eu sempre estrago tudo. Ninguém me entende. Eu não mereço ser amado. Deus está me punindo. Essas frases, mesmo que nunca ditas em voz alta, se tornam grilhões mentais. E cada grilhão drena um pouco da sua sensibilidade espiritual, porque a mente carregada demais tem dificuldade de perceber o que Deus está fazendo. Mas quando você entrega esses pensamentos, de verdade, algo sobrenatural acontece. O peso sai. Sai devagar, sai aos poucos, mas sai. E quando sai, você sente como se uma nuvem estivesse sendo retirada da sua cabeça. A respiração muda, a maneira de pensar muda, a clareza aumenta, a sensibilidade espiritual floresce. É como se Deus estivesse dizendo: agora você consegue ouvir, agora você consegue ver, agora você consegue discernir. O peso que sai abre espaço para uma leveza que você achava que nunca mais sentiria, uma paz que não depende das circunstâncias, uma lucidez que não se abala com distrações, uma sensibilidade espiritual que cresce sem esforço, um discernimento que se torna natural, quase intuitivo. Entregar pensamentos é como abrir uma janela em uma sala abafada. A atmosfera muda, o ar entra, a luz entra, a visão fica clara, e essa entrega não é uma vez só, é diária, porque todos os dias, pensamentos tentam se acumular novamente. Todos os dias, setas emocionais tentam voltar. Todos os dias, memórias tentam reassumir o controle. Mas, quando você aprende a entregar antes que o peso cresça, a mente permanece purificada. E a mente purificada cria um ambiente perfeito para o discernimento espiritual. É por isso que tantas pessoas só entendem certas revelações depois de um momento profundo de entrega. Porque a entrega remove as amarras e devolve nitidez ao espírito. E quando você experimenta esse alívio que vem da entrega, quando o peso começa a sair, quando a mente respira, quando a luz entra, você percebe algo muito significativo. Aquilo que antes parecia apenas bagunça mental, agora se revela como um alerta espiritual. Sim, a confusão da mente não é apenas um desconforto emocional. Ela é um sinal, uma mensagem, uma indicação de que algo dentro de você está bloqueando a percepção do que Deus quer te mostrar. A confusão mental é um dos primeiros sintomas de que a visão espiritual está sendo abafada. Não porque Deus parou de falar, mas porque a mente ficou tão cheia, tão acelerada, tão saturada, que já não consegue filtrar, distinguir ou interpretar aquilo que vem do Espírito Santo. E talvez você já tenha sentido isso. Dias em que seus pensamentos ficam embaralhados, momentos em que a mente parece um labirinto, situações em que você sabe o que é certo, mas não consegue se posicionar. Orações que você faz, mas não consegue organizar dentro do coração. Sinais que você percebe, mas não sabe se são de Deus ou fruto do cansaço. Essa confusão não é aleatória. É um alerta espiritual. É como se o céu estivesse dizendo: sua visão está bloqueada. Algo aqui dentro precisa ser limpo, porque a mente é um canal. E como qualquer canal, ela pode obstruir, pode acumular, pode bloquear. E quando isso acontece, a confusão aparece. Não como um inimigo, mas como um convite. Um convite para parar, respirar, silenciar e deixar Deus mostrar onde está a raiz. A Bíblia descreve esse processo em 1 Coríntios 14:33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Isso significa que sempre que há uma confusão persistente dominando seus pensamentos, algo dentro de você não está alinhado com Deus. Não porque ele se afastou,
mas porque a mente perdeu o ponto de equilíbrio. E aqui está a parte mais profunda. A confusão mental geralmente aparece antes de uma revelação importante. É quase como uma guerra espiritual, tentando impedir que você enxergue aquilo que Deus está prestes a mostrar. Por isso, tantas pessoas, ao entrar em um período de revelação, primeiro passam pela fase do "não estou entendendo nada". Não é fraqueza espiritual, é sinal de transição. A confusão revela que existe um pensamento que precisa ser confrontado, existe um medo que precisa ser entregue, existe uma memória que precisa ser curada, existe uma interpretação que precisa ser corrigida, existe uma visão interna que precisa ser alinhada com a palavra. E quando você entende isso, a confusão deixa de te assustar e passa a te orientar. Ela se torna um aviso. Pare, algo está nublado, algo precisa ser purificado. A confusão mental é muitas vezes o eco de um coração que está sendo movido por emoções, não por discernimento. Mas quando você reconhece o alerta, volta ao silêncio, volta à palavra, volta à entrega, volta à purificação. A confusão se desfaz. E quando ela se desfaz, a visão espiritual começa a clarear de novo. A confusão é a sombra que denuncia a presença da luz que está tentando entrar. Ela não aparece para te paralisar, mas para te realinhar. Ela não surge para te punir, mas para te lembrar que Deus quer restaurar sua percepção. E quando essa confusão passa, quando você permite que Deus trate aquilo que está causando o bloqueio, você percebe que estava a um passo da revelação. E quando você começa a reconhecer a confusão mental como um alerta espiritual, percebe que Deus está te chamando para algo mais profundo, um processo de purificação que envolve não apenas pensamentos, mas toda a sua disposição interior. E é justamente nesse ponto que o jejum se torna uma ferramenta poderosa, muitas vezes subestimada, mas espiritualmente necessária. O jejum não é apenas abstenção de alimento. O jejum é, antes de tudo, um reset da mente. É como apertar um botão interno que interrompe o fluxo de ruídos, ansiedades e impulsos que normalmente dominam os pensamentos. No jejum, o corpo diminui, a alma se cala e o espírito desperta. É por isso que tantas pessoas experimentam clareza mental durante períodos de jejum, porque o jejum remove interferências. A Bíblia mostra isso diversas vezes. Em Daniel 10, 12 e 14, Daniel entra em um período de jejum, e somente depois desse processo espiritual é que ele recebe entendimento e revelação sobre aquilo que estava acontecendo. O texto diz que, após o jejum, ele ouviu: "Vim para dar-lhe entendimento". Entendimento, revelação, clareza, percepção espiritual afiada. O jejum limpa aquilo que a mente não consegue limpar sozinha. Quando você jejua, vários movimentos acontecem ao mesmo tempo. O corpo desacelera, as emoções se silenciam, os pensamentos se ordenam, a atenção se direciona, a mente se torna mais receptiva, o espírito se torna mais sensível. E sem perceber, aquilo que antes te confundia começa a perder força. É como se o jejum desmontasse, uma a uma, as distrações internas. Pensamentos que antes pareciam gigantes se revelam pequenos. Emoções que antes te dominavam se estabilizam. Ruídos que antes tumultuavam sua mente se dissolvem. Porque o jejum não é apenas sobre o que você deixa de comer, é sobre o que você deixa de alimentar dentro de você. No jejum, você deixa de alimentar medos, ansiedade, impulsos emocionais, orgulho, vaidades internas, distrações mentais, interpretações distorcidas. E ao mesmo tempo você passa a alimentar paz, disciplina, foco, clareza, sensibilidade espiritual, submissão ao Espírito Santo, abertura para a revelação. O jejum cria um ambiente interno onde Deus pode falar sem ser interrompido.
Ele esvazia você por dentro para que Deus possa encher. E não apenas encher com paz, mas com discernimento. É por isso que em tantos momentos bíblicos, grandes revelações vieram após um período de jejum. O jejum afina sua percepção espiritual, como se ajustasse a frequência da sua mente. Coisas que você não percebia começam a surgir. Direções que pareciam confusas se tornam claras. Pessoas que você não discernia começam a ser reveladas. Caminhos que pareciam nebulosos se iluminam. O jejum não força Deus a falar, ele prepara você para ouvir. E quando você aprende a jejuar, não como um ritual, mas como um processo de purificação, percebe que o jejum é uma das armas mais poderosas para restaurar a visão espiritual. Ele desobstrui, ele limpa, ele organiza, ele revela. E quando a mente é alinhada através do jejum, Deus encontra espaço para liberar discernimento puro e direção sem ruído. E quando o jejum começa a purificar sua mente, abrindo espaço interno para a sensibilidade espiritual, você passa a perceber algo essencial. Nem todo pensamento que surge dentro de você nasceu em você. Esse é um dos maiores discernimentos que a purificação mental traz. A capacidade de diferenciar o que vem de Deus, o que vem de você e o que vem de influências externas ou até espirituais. A mente purificada se torna sensível, mas a mente sensível não é ingênua. Ela aprende a discernir, ela aprende a filtrar. Ela aprende a confrontar pensamentos antes de aceitá-los como verdade. E isso é profundo, porque muita gente vive derrotada não por ataques visíveis, mas por pensamentos silenciosos que nunca foram questionados. Pensamentos que entram, se instalam e começam a comandar emoções, decisões e percepções espirituais. Por isso, a purificação mental que você vem vivendo até aqui te prepara para um dos processos mais libertadores: identificar pensamentos que não vieram de Deus. A Bíblia ensina isso com muita clareza, em 2 Coríntios 10, 5. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você não pode simplesmente aceitar tudo o que aparece em sua mente como se fosse parte de você. Pensamento não é identidade. Pensamento não é destino. Pensamento não é verdade absoluta. Pensamento é semente, e sementes precisam ser filtradas. E como você identifica as que não vieram de Deus? Primeiro, observe a origem emocional do pensamento. Pensamentos de Deus nunca entram produzindo pânico, confusão, culpa paralisante, desespero, vergonha que afasta, medo sem fundamento. Deus pode te confrontar, sim, mas Ele nunca te confunde. Ele pode te corrigir, mas jamais te destrói internamente. Ele pode te chamar à responsabilidade, mas sempre faz isso sem roubar sua paz. Segundo, observe o fruto. Pensamentos que vêm de Deus produzem paz, sobriedade, clareza, direção, esperança, temor reverente, convicção, não confusão. Pensamentos que não vêm de Deus produzem o contrário: inquietação sem motivo, medo exagerado, pensamentos repetitivos que drenam energia, sensação de inadequação, interpretações distorcidas da realidade, ansiedade em cima de hipóteses, vozes internas que te diminuem. Terceiro, observe a consistência com a palavra. Nenhum pensamento que contradiz a palavra de Deus nasceu no coração de Deus. Se a palavra diz uma coisa e seu pensamento diz outra, o pensamento está errado, não a palavra. Quarto, observe o tom interno. O Espírito Santo fala com firmeza, mas com gentileza. A emoção fala com urgência, mas sem direção. O medo fala com desespero, mas sem verdade. O inimigo fala com acusação, porque ele usa a culpa como arma. A carne fala com impulsividade, porque ela nunca espera. Mas Deus fala com coerência, alinhamento, clareza e paz. Por isso, identificar pensamentos que não vieram de Deus é um dos sinais mais fortes de que sua visão espiritual está sendo restaurada.
Porque quando você começa a discernir esses pensamentos antes que eles se tornem emoções, antes que se tornem decisões, antes que se tornem interpretações, você impede que eles contaminem sua percepção espiritual. É aqui que muitos cristãos amadurecem. Quando deixam de perguntar, por que estou pensando isso? E passam a perguntar, de onde veio isso? Esse é o ponto de virada. Porque quando você consegue identificar o que não veio de Deus, sua mente permanece limpa, seu espírito permanece sensível e sua visão permanece aberta. E aos poucos, você percebe que pensamentos que antes te controlavam, agora perdem força. E quando eles perdem força, o discernimento cresce. E quando você aprende a identificar pensamentos que não vieram de Deus, algo extraordinário começa a acontecer. Seu discernimento espiritual se afia. Não de forma forçada, não como um esforço mental, mas como um fruto natural de uma mente que foi purificada, iluminada e reordenada por Deus. Discernimento não é um talento especial. Discernimento é consequência. É o resultado inevitável de uma mente limpa. Porque o discernimento espiritual não nasce da inteligência, nasce da sensibilidade. E a sensibilidade só floresce quando a mente deixa de ser um depósito de ruídos para se tornar um espaço onde o Espírito Santo pode se mover com liberdade. Quando a mente está purificada, você percebe intenções antes que as palavras sejam ditas. Você sente quando algo não está alinhado espiritualmente. Você identifica ruídos emocionais antes que eles se tornem tempestades. Você distingue o que é direção de Deus e o que é impulso humano. Você enxerga caminhos que antes pareciam confusos. Você reconhece a mão de Deus em detalhes que antes ignorava. É como se o mundo espiritual se tornasse mais nítido. A visão interna, antes embaçada, começa a ganhar contraste. Coisas que antes passavam despercebidas agora chamam sua atenção. Pessoas que antes você confiava cegamente agora são discernidas com clareza. Situações que antes te dominavam agora se revelam pelo que realmente são. E por quê? Porque uma mente purificada não trabalha mais com base em suposições. Ela trabalha com base em revelação. A Bíblia diz em Provérbios 2:6, porque o Senhor é quem dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. O entendimento espiritual não nasce do caos interno, nasce de uma mente alinhada com Deus. E quando essa mente é purificada, você deixa de interpretar tudo pela dor, você deixa de enxergar com as lentes do medo, você deixa de reagir a partir da ansiedade, você deixa de projetar feridas antigas sobre situações presentes. E quando essas camadas caem, o discernimento aparece. Ele sempre esteve ali, mas estava soterrado por peso, confusão, ego, pressa, feridas e interpretações distorcidas. A mente purificada devolve a você foco, equilíbrio, sensibilidade, vigilância, intuição espiritual, percepção do Espírito Santo. Discernimento não é apenas sentir algo. Discernimento é reconhecer o movimento de Deus dentro e fora de você. É perceber o que é invisível aos olhos naturais. É decifrar o que o Espírito Santo está comunicando, mesmo quando ele não está dizendo nada em palavras. E aqui está uma verdade profunda. Quanto mais purificada sua mente, mais rápida sua percepção espiritual. É como um radar limpo, funcionando sem interferências. Você passa a identificar perigos antes que eles aconteçam. Sente desvios antes de se perder. Reconhece armadilhas espirituais antes de cair. Percebe direções antes que se tornem urgências. E esse discernimento afiado não torna você paranoico, torna você protegido. Não te deixa desconfiado, te mantém desperto. Não te enche de medo, te enche de paz. Porque a mente purificada não interpreta tudo como ameaça, interpreta tudo à luz de Deus. E é aqui que você percebe, discernir não é um esforço,
Discernir é um reflexo. O reflexo natural de uma mente que foi lavada, iluminada e guiada pelo Espírito Santo. E conforme o discernimento começa a se afiar, você percebe uma verdade que muda tudo. Deus sempre purifica antes de revelar. A purificação da mente não é um detalhe no processo. É a porta, é o pré-requisito, é o fundamento. Não existe visão espiritual aberta em uma mente que ainda está carregada, confusa, distorcida ou em conflito interno. É como tentar ver o céu através de uma janela suja. Não importa o quanto você se esforce para enxergar. O problema não está no céu, está no vidro. E da mesma forma, o problema nunca está na revelação de Deus. Está na mente que ainda precisa ser limpa para recebê-la. Deus não revela em ambientes internos caóticos. Ele não libera direção em uma mente guiada pelo medo. Ele não entrega discernimento em uma alma dominada por interpretações antigas. Ele não mostra o próximo passo quando o passo atual ainda está nublado por pensamentos que não vêm dele. Por isso, antes de abrir a visão espiritual, Deus conduz você para o tratamento da mente, para que você veja com nitidez e não com projeções emocionais. A Bíblia mostra esse princípio com muita clareza em Salmos 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Observe a ordem: purificação, renovação, estabilidade, visão. A pureza abre espaço, a renovação reorganiza, a estabilidade firma. E aí sim, Deus revela. A purificação da mente é essencial porque ela remove as lentes pelas quais você vinha interpretando a vida. Lentes de medo, lentes de rejeição, lentes de traumas passados, lentes de decepções antigas, lentes de autodefesa, lentes de comparação. E aqui está a verdade que dói, mas liberta. Muitas vezes você não está vendo errado. Você está vendo através da lente errada. Quando Deus purifica sua mente, Ele não está apenas te curando emocionalmente. Ele está te preparando espiritualmente. Ele está te colocando na posição certa para interpretar corretamente aquilo que Ele quer te mostrar. E isso explica por que, quando alguém passa por uma fase de limpeza interior, os olhos espirituais começam a se abrir de forma quase automática. Porque quando o excesso sai, o discernimento entra. Quando o ruído diminui, a voz de Deus se destaca. Quando o emocional se aquieta, o espiritual se revela. Quando a confusão é tratada, a direção aparece. A purificação da mente remove tudo aquilo que distorceria a revelação. É por isso que Deus, muitas vezes, demora a te mostrar certas verdades, não por falta de amor, mas por proteção. Ele só revela quando você está pronto para interpretar corretamente, porque a revelação sem purificação traria interpretação errada, decisões precipitadas, julgamentos emocionais, conclusões precipitadas, confusão ainda maior. Mas a revelação após a purificação traz paz, clareza, sobriedade, maturidade espiritual, direção segura. A mente purificada se torna o terreno onde Deus planta revelações profundas. E quando você entende isso, percebe que a purificação não é apenas um processo, é um presente. É Deus te preparando para enxergar aquilo que só olhos espirituais limpos podem ver. E depois que você entende que Deus purifica antes de revelar, fica ainda mais claro porque tantas pessoas perdem a sensibilidade espiritual sem perceber. Elas se cercam de vozes que confundem a alma. Vozes não são apenas sons, são influências, são direções, são atmosferas, são sensibilidades que moldam a forma como a mente pensa e percebe o mundo espiritual. A verdade é que ninguém vive em silêncio total. Mesmo quando o ambiente está quieto, a alma está ouvindo alguma coisa. Vozes internas, vozes externas, vozes emocionais, vozes espirituais, vozes de lembranças,
vozes de opiniões, vozes de influências que você absorve sem perceber. E todas essas vozes, se não forem filtradas, começam a apagar sua sensibilidade espiritual. É como tentar ouvir um sussurro em meio a uma multidão gritando. A voz de Deus continua presente, mas você não consegue distinguir. A Bíblia mostra isso em 1 João 4:1. Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus. Ou seja, nem tudo que soa verdadeiro é verdade. Nem tudo que soa espiritual vem de Deus. Nem tudo que parece direção é direção. As vozes que mais confundem sua alma geralmente não são as mais barulhentas, são as mais constantes. E é aí que muita gente perde a clareza espiritual. Não porque Deus parou de falar, mas porque outras vozes ficaram tão altas, tão frequentes, tão envolventes, que ocuparam o espaço da revelação. Essas vozes aparecem de vários jeitos. 1. Vozes de pessoas negativas ou confusas. Pessoas que vivem em caos emocional inevitavelmente semeiam caos em quem as ouve. A alma é moldada pelo ambiente que frequenta e pelas conversas que repete. 2. Vozes de conselhos tóxicos. Nem todo conselho que parece sábio é inspirado por Deus. Há conselhos que nascem do medo, da carência, da inveja, da falta de visão espiritual, e você os recebe como direção. Mas eles só confundem sua alma. 3. Vozes de influências digitais. A mente absorve atmosferas espirituais mesmo à distância. Conteúdos, músicas, discursos, opiniões. Tudo isso entra pela mente e mexe com sua sensibilidade, muitas vezes sem que você perceba. 4. Vozes internas não tratadas. Medos antigos, culpas antigas, memórias que não foram curadas. Essas vozes internas falam com força e muitas vezes tentam se passar pela voz de Deus. 5. Vozes espirituais enganosas. Há pensamentos que se infiltram tentando se disfarçar como direção divina, mas produzem ansiedade, dúvida, agitação. E Deus não é autor disso. E essa mistura de vozes cria uma confusão silenciosa. A mente perde a nitidez, o coração perde o foco, o espírito perde a sensibilidade. E sutilmente a pessoa começa a se perguntar: por que não consigo ouvir Deus? Por que não sinto mais o que sentia antes? Por que estou tão confuso espiritualmente? Mas não é que Deus parou de falar. É que as vozes ao redor se tornaram tão fortes que abafaram o sussurro do espírito. Quando Deus começa a purificar sua mente, uma das primeiras coisas que Ele faz é expor essas vozes. Ele te mostra quem está drenando sua sensibilidade, quem está roubando sua clareza, que influência está contaminando seu discernimento, que ambiente está abafando sua percepção espiritual. E Ele faz isso porque a visão espiritual não nasce no meio do barulho. Ela nasce no ambiente onde a voz certa domina. A purificação da mente exige, inevitavelmente, uma purificação das vozes que você permite entrar. Quando as vozes erradas diminuem, a voz de Deus se destaca. Quando os ruídos se calam, a revelação floresce. Quando as influências tóxicas saem, o discernimento retorna. E pouco a pouco, sua sensibilidade espiritual volta a brilhar. Não porque Deus aumentou o volume, mas porque você reduziu o barulho. E quando você começa a silenciar as vozes que confundem sua alma, algo interessante acontece. Você começa a perceber que existem momentos específicos do dia em que a sensibilidade espiritual fica mais intensa. E entre todos esses momentos, existe um que Deus usa com frequência surpreendente: a madrugada. Não é coincidência, não é superstição, não é apenas insônia. É um horário em que corpo, alma e espírito entram em um estado de abertura que não acontece em nenhum outro momento. É como se o céu estivesse mais silencioso e a mente mais receptiva. A madrugada é um portal espiritual de purificação e revelação.
Entre 3 e 5 da manhã, sua mente está menos carregada, suas emoções estão mais quietas e o ruído do mundo praticamente desaparece. É nesse espaço que a voz de Deus ecoa com mais nitidez, não porque ele fala mais alto, mas porque tudo em você está menos barulhento. A Bíblia menciona diversas vezes pessoas sendo despertadas nesse horário. Salmos 119, 148 diz: Os meus olhos antecipam as vigílias da noite para que eu medite na tua palavra. Ou seja, havia uma consciência espiritual de que a madrugada é momento de meditação, sensibilidade e revelação. Você já percebeu como, durante a madrugada, pensamentos profundos vêm à tona? Como memórias que você ignorou durante o dia reaparecem? Como perguntas internas se intensificam? Como percepções espirituais parecem mais claras? Isso não acontece por acaso. Durante o dia, sua mente está ocupada demais para perceber. Mas na madrugada, quando o corpo descansa e a alma aquieta, a mente se torna um campo fértil para Deus trabalhar. E esse trabalho acontece de várias formas. 1. Deus purifica pensamentos que você ignorou. Quando você desperta repentinamente, muitas vezes é o Espírito Santo trazendo à superfície algo que precisa ser tratado. Uma preocupação, uma emoção, uma lembrança, uma área que precisa ser entregue. 2. Deus revela coisas que você não percebeu na correria. Na madrugada, ele mostra detalhes que estavam escondidos atrás do excesso de estímulos do dia. Pequenos sinais, direções silenciosas, percepções espirituais que a pressa não deixou você notar. 3. Deus usa a sensibilidade emocional para mostrar algo espiritual. Você já acordou com o coração diferente, mais sensível, mais perceptivo? É Deus retirando camadas emocionais para abrir espaço espiritual. 4. Deus corrige rotas internas. Pensamentos que você normalizou são confrontados. Sentimentos que você escondia são expostos à luz. Interpretações que estavam distorcidas começam a ser realinhadas. 5. Deus treina a sua sensibilidade. A madrugada é como uma aula particular entre você e o Espírito Santo, um momento em que ele te ensina a discernir o sutil, o invisível, o silencioso. É por isso que muita gente diz: não sei por que acordei, mas senti algo. Senti que tinha algo espiritual acontecendo. Senti que Deus queria falar comigo. Sim, Ele queria. Porque quando a mente está purificada, a madrugada se torna terreno fértil. É nesse horário que Deus limpa o que restou do dia anterior. É nesse horário que Ele te mostra onde está o bloqueio. É nesse horário que Ele prepara sua visão espiritual para o que está por vir. A madrugada é como uma cirurgia da alma. Deus toca em áreas que você não deixaria tocar durante o dia. E toca com precisão, silêncio e profundidade. Por isso, quando você desperta nesse horário e sente algo diferente, não ignore. Pode ser Deus te chamando para purificar, esclarecer, mostrar, revelar. A madrugada não é aleatória, ela é espiritual. E quando você começa a perceber como Deus usa a madrugada para tocar em áreas profundas da sua alma, um entendimento precioso nasce. Existem orações que não apenas pedem respostas, elas purificam a mente enquanto você as faz. Entre todas elas, uma se destaca como chave espiritual. Senhor, me mostra o que eu não vejo. Essa oração é diferente. Ela não pede bens, não pede livramentos imediatos, não pede mudanças externas. Ela pede visão, ela pede revelação, ela pede clareza interior. E é justamente por isso que ela purifica. Quando você diz a Deus, me mostra o que eu não estou vendo, você está abrindo a porta da mente para que Ele ilumine coisas que você não teria coragem de olhar sozinho. É uma oração de rendição, uma oração de humildade, uma oração de verdade. Essa frase simples mexe nas camadas mais profundas do pensamento, porque ela autoriza Deus a tocar em áreas que você não percebe, não reconhece ou não admite.
E quando Deus toca nessas áreas, Ele não apenas revela, Ele purifica. A Bíblia mostra esse princípio em Salmos 139, 23 e 24. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o clamor. Me mostra o que eu não vejo. Me mostra o que está escondido dentro de mim. Me mostra onde a minha própria mente está me enganando. Quando você ora assim, 3 movimentos profundos acontecem. 1. Deus revela o invisível dentro de você. Existem pensamentos escondidos em camadas profundas da mente, lembranças mal resolvidas, interpretações distorcidas, medos antigos que você normalizou. Quando você ora, me mostra o que eu não vejo, Deus ilumina essas regiões. Ele traz à superfície aquilo que estava moldando suas decisões sem você perceber. 2. Deus corrige percepções que você acreditava estarem certas. Muitas vezes, você não está preso em circunstâncias, está preso em percepções. Você interpreta alguém errado, interpreta situações errado, interpreta a si mesmo errado. Essa oração abre espaço para Deus ajustar a lente da sua mente. E quando a lente é corrigida, o discernimento volta. 3. Deus purifica pensamentos que estavam criando ruído interno. Quando Ele mostra, Ele limpa. Quando Ele revela, Ele cura. Quando Ele expõe, Ele restaura. É essa a dinâmica espiritual dessa oração. Ela traz luz. E tudo o que é tocado pela luz é purificado. Essa oração também funciona como um escudo espiritual. Porque quando Deus te mostra o que você não vê, você evita armadilhas, enganos, falsas percepções e decisões precipitadas. Você deixa de agir pela emoção e passa a agir pela revelação. E perceba, essa oração não te expõe ao medo, ela te expõe à verdade. E a verdade liberta, a verdade ilumina, a verdade purifica. A mente purificada é aquela que não teme olhar para dentro, é aquela que diz: se há algo errado em mim, me mostra. Se há algo me cegando, me revela. Se há algo me confundindo, ilumina. Se há algo que estou interpretando errado, ajusta. E Deus responde, sempre responde. Às vezes a resposta vem como paz, às vezes como desconforto, às vezes como lembrança, às vezes como revelação instantânea, às vezes como clareza repentina. Mas Ele sempre responde, porque essa é uma oração alinhada ao coração dele. Quando você ora, me mostra o que eu não vejo, você convida Deus a purificar seus pensamentos no nível mais profundo, aquele que só Ele enxerga. Por isso, essa oração abre caminhos, ela destrava percepções, ela remove bloqueios, ela reorganiza sua visão espiritual. E quando Deus te mostra, você passa a ver. E quando você vê, você passa a discernir. E quando você discerne, você passa a caminhar em paz. E depois que você começa a orar, Senhor, me mostra o que eu não vejo, algo extraordinário acontece dentro de você. A paz começa a substituir o peso. É uma paz que não depende das circunstâncias, não depende de respostas imediatas, não depende de tudo estar organizado ao seu redor. É uma paz que nasce quando a mente finalmente deixa de lutar contra ela mesma. Essa paz não é passiva, ela não é frágil, ela não é emocional, ela é fruto de purificação. Quando Deus ilumina o que estava oculto, expõe o que estava distorcido, revela o que estava escondido e alinha o que estava em conflito interno, a alma encontra um lugar de descanso real. A paz é o sinal de que a mente foi purificada. E a paz, por si só, abre a visão espiritual. A Bíblia confirma isso em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Note, a paz guarda o coração e a mente. Ou seja, a mente em paz se torna protegida, firme, estável. E uma mente estável enxerga melhor. Quando você está em turbulência interior, seu discernimento fica confuso.
Mas quando a paz chega, tudo começa a se organizar. É como quando o vento forte sacode a água de um lago e o reflexo fica distorcido, mas quando o vento para, a água se acalma. E então você consegue enxergar o fundo com clareza. Sua mente funciona da mesma forma. A paz acalma as ondas internas para que você enxergue o que antes estava encoberto. E essa paz traz vários efeitos espirituais profundos. 1. A paz reduz o ruído interno. Quando a paz entra, os pensamentos repetitivos perdem força. As preocupações diminuem. A ansiedade silencia. E o que sobra? Um ambiente interno onde Deus pode falar claramente. 2. A paz restaura a sensibilidade espiritual. A alma agitada é surda, mas a alma em paz é sensível. Você começa a perceber movimentos sutis do Espírito Santo, pequenos sinais, pequenas impressões internas que antes eram ignoradas. 3. A paz te protege contra pensamentos que não vieram de Deus. Quando a mente está em paz, qualquer pensamento estranho ou intruso fica evidente. A paz expõe aquilo que não combina com o Espírito Santo. Ela cria uma espécie de alarme espiritual. Se algo tira sua paz, é porque não veio de Deus. Na 4. A paz te faz enxergar o mundo com lentes espirituais. A paz não muda apenas sua mente, muda sua visão. Você começa a enxergar pessoas com mais clareza, situações com mais profundidade, decisões com mais maturidade, direções com mais sensibilidade, detalhes espirituais que antes passavam despercebidos. A paz te coloca acima da confusão. Ela te posiciona no lugar onde a revelação é natural, não forçada. É uma plataforma espiritual elevada. 5. A paz confirma a presença de Deus. A paz não é apenas um efeito psicológico, é uma marca espiritual. Ela é a evidência de que o Espírito Santo está ativo dentro de você. E quando ele está ativo, a visão espiritual se abre de forma mais ampla. Quando sua mente encontra paz, a visão espiritual deixa de ser um esforço e se torna um estado natural. A paz te dá foco, te dá estabilidade, te dá clareza, te dá discernimento. É por isso que, em tantas situações, Deus primeiro acalma sua alma antes de te mostrar o que você precisa ver, porque Ele sabe que você só enxerga corretamente quando está em paz. A paz é a lente limpa. A paz é o filtro puro. A paz é o solo onde a revelação cresce. A purificação mental traz paz, e a paz te faz enxergar. E quando a paz começa a ocupar o lugar que antes era dominado por confusão, você percebe um movimento sutil, mas profundamente espiritual. O Espírito Santo começa a usar suas próprias emoções como instrumento de revelação. Sim, Ele fala ao seu espírito, Ele fala através da palavra, Ele fala no silêncio, mas muitas vezes Ele também fala através de sentimentos repentinos, incômodos, inesperados e percepções emocionais que surgem sem explicação lógica. Isso acontece porque a mente purificada cria espaço para que emoções espirituais, não emocionais, mas espirituais, venham à tona para revelar o que ainda precisa ser tratado. O Espírito Santo não apenas te mostra o que está fora, ele te mostra o que está dentro. A Bíblia revela isso em João 16:13. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Toda a verdade, inclusive a verdade sobre você mesmo. E essa verdade, muitas vezes, se manifesta primeiro como sensação, não como explicação. É por isso que depois de um período de purificação mental, você sente coisas que não sentia antes. Um desconforto que aponta para algo mal resolvido. Uma angústia repentina diante de uma pessoa específica. Um peso emocional que revela um padrão interno escondido, uma irritação súbita que expõe uma ferida guardada, uma tristeza leve que indica algo que precisa ser curado,
uma inquietação que denuncia pensamentos errados, um aperto no coração que te chama para entregar algo que você segurava. Essas sensações não são fraquezas, são revelações. É o Espírito Santo expondo o que estava enterrado tão fundo que você nem sabia mais que estava lá. E ele faz isso por 3 razões. 1. Para que você veja o que estava oculto. Alguns pensamentos se escondem atrás de emoções antigas. Alguns medos se camuflam atrás de comportamentos automáticos. Algumas feridas se disfarçam de força. Então, o Espírito Santo toca na emoção para revelar a raiz no pensamento. 2. Para que você não carregue o que não precisa mais carregar, ele traz à superfície coisas que você já deveria ter soltado, mas por hábito continuou segurando. Culpa antiga, lembranças dolorosas, ofensas engolidas, autocobranças impossíveis. O Espírito Santo expõe para libertar. 3. Para preparar a mente para uma revelação maior. Antes de Deus ampliar sua visão espiritual, Ele organiza seu interior, e Ele faz isso ponto por ponto, sentimento por sentimento, camada por camada. Quando o Espírito Santo te faz sentir algo inesperado, não é instabilidade, é revelação emocional. É Ele dizendo: olha aqui, isso ainda está te afetando, isso ainda está nublando sua visão. Isso precisa ser tratado antes do próximo passo. E perceba, o Espírito Santo nunca expõe para te envergonhar. Ele expõe para te alinhar. Ele mostra a dor para curar, não para punir. Mostra o incômodo para limpar, não para acusar. Mostra o bloqueio para remover, não para te paralisar. E quando você permite que ele revele emocionalmente o que precisa ser limpo mentalmente, acontece algo precioso. Você começa a sentir leveza, começa a sentir clareza, começa a sentir liberdade, começa a sentir direção. Suas emoções deixam de atrapalhar sua visão espiritual e passam a cooperar com ela. Elas se tornam sensores espirituais, indicadores, não guias, mostrando onde Deus quer trabalhar. O Espírito Santo reorganiza não apenas sua mente, mas suas emoções. E quando ele faz isso, sua visão espiritual se abre sem resistência. E quando o Espírito Santo termina esse processo de purificação mental e emocional, quando ele ilumina o que estava oculto, cura o que estava ferido, silencia o que estava barulhento e ordena o que estava confuso, algo extraordinário acontece. Deus abre sua visão espiritual e dessa vez você enxerga. Enxerga com profundidade, enxerga com sobriedade, enxerga com sensibilidade, enxerga com o espírito, não com a emoção. A abertura da visão espiritual não é um evento espetacular no exterior, é um despertar profundo no interior. É como se Deus tirasse um véu da sua mente. Aquilo que antes parecia nebuloso, agora se torna nítido. Aquilo que antes te confundia, agora ganha sentido. Aquilo que antes te machucava, agora revela propósito. Aquilo que antes te cegava, agora expõe direção. A Bíblia descreve esse movimento em Efésios 1:18. Iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação. Olhos espirituais. Entendimento iluminado, visão interna despertando. É exatamente isso que acontece quando Deus abre sua visão depois da purificação. Você começa a ver o invisível que sempre esteve ali. A revelação não surge do nada. Ela sempre esteve do seu lado, mas você não tinha espaço interno para percebê-la. Deus começa a te mostrar intenções reais de pessoas, caminhos que estavam diante de você, direções que já estavam desenhadas, sinais que você ignorava, desvios que estavam escondidos. A visão espiritual não cria novos fatos, ela revela o que já estava acontecendo. 2. O propósito.
Por trás das lutas, a purificação te faz enxergar que algumas dores não foram castigo, foram preparação. Alguns fechamentos não foram rejeição, foram proteção. Alguns afastamentos não foram perdas, foram livramentos. E você percebe, Deus estava te alinhando antes de te revelar. 3. O movimento de Deus nos pequenos detalhes. A visão espiritual não é apenas sobre grandes revelações. É sobre perceber a mão de Deus nos detalhes que antes passavam despercebidos. Uma frase, um incômodo, um sonho, uma pausa, uma mudança repentina, uma sensação interna, um encontro inesperado. Você passa a viver por dentro, não apenas por fora. 4. O que é espírito e o que é emoção antes, tudo se misturava dentro de você. Mas agora, com a mente purificada, você sente quando uma emoção tenta te enganar. Percebe quando um pensamento não nasceu em Deus. Reconhece ataques espirituais antes que te afetem. Identifica quando Deus está te guiando com paz. A visão espiritual vem acompanhada de discernimento afiado. 5. A direção que você esperava. Há muito tempo, de repente, caminhos que pareciam confusos se tornam claros. Sinais que você não entendia passam a fazer sentido. Decisões que te assustavam agora parecem seguras. A visão espiritual desbloqueia o próximo passo. E você sente algo inexplicável. Deus estava te preparando para esse momento. A abertura da visão espiritual não é mágica. É consequência de uma mente tratada, de um coração purificado, de uma alma aquietada, de pensamentos iluminados, de emoções organizadas, de vozes externas silenciadas, de ruídos internos curados. Quando Deus abre sua visão depois da purificação, você não apenas vê, você entende. Você não apenas entende, você discerne. Você não apenas discerne. Você caminha na direção certa. Essa é a beleza da revelação. Ela não te deixa onde você estava. Ela te eleva para onde você sempre deveria estar. Se você chegou até aqui, isso revela algo muito profundo sobre sua jornada. Você está buscando mais do que respostas. Está buscando transformação. E isso já é um sinal de que Deus está movendo algo dentro de você. Tudo o que falamos, a limpeza da mente, o silêncio interior, o discernimento, a revelação, a paz, o jejum, a sensibilidade espiritual, não é teoria. É um processo real, vivo e acessível para quem decide permitir que Deus trabalhe no interior antes de revelar no exterior. E agora que você compreendeu esse caminho, perceba como tudo se conecta. Quando a mente é purificada, a paz chega. Quando a paz chega, a sensibilidade desperta. Quando a sensibilidade desperta, Deus revela. E quando Deus revela, você finalmente enxerga com clareza aquilo que antes parecia impossível de entender. Pare por um momento e respire. Pergunte a si mesmo: o que Deus me mostrou enquanto eu ouvia essa mensagem? O que Ele iluminou? O que Ele expôs? O que Ele purificou em mim? A revelação não termina aqui, ela começa aqui. Porque tudo o que Deus inicia na sua mente, Ele termina no seu caminho. E tudo o que Ele limpa no seu interior, Ele usa no seu propósito. Que essa reflexão te leve a uma decisão. Continuar permitindo que Deus purifique sua mente todos os dias, para que sua visão espiritual permaneça aberta, sensível e clara. Que palavra profunda Deus liberou hoje sobre a sua vida. Você caminhou comigo desde a purificação da mente, passando pelo silêncio interior, pelo discernimento, pelo jejum, pelas revelações emocionais, até chegar ao ponto mais precioso, a abertura da sua visão espiritual. E tudo isso tem um propósito. Deus está te preparando para enxergar o que você nunca enxergou antes. Ele está alinhando seus pensamentos, acalmando sua alma, limpando sua percepção e afinando sua sensibilidade para que nada,
absolutamente nada, te impeça de discernir a vontade dele para a sua vida. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E isso inclui a obra que ele começou agora na sua mente. Antes de terminar, quero te fazer um convite especial. Se essa mensagem falou com você, e eu sei que falou, acesse o e-book Intimidade com Deus. Ele está no primeiro comentário fixado e vai aprofundar tudo o que você aprendeu aqui, te guiando a uma vida de revelação, sensibilidade espiritual e paz interior. Este canal existe para caminhar com você nessa jornada. Aqui você nunca estará sozinho. E para selar esse momento, escreva nos comentários: eu entrego minha mente para Deus e escolho enxergar com o Espírito. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar liberando mensagens profundas como esta. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.